Gente, Deus, ele vai dar ele dá a liberdade que você escolha. Deus, ele dá a liberdade que você escolha. Como eu disse, eu orei errado há muito tempo, mas eu acordei a tempo. E eu espero que pela ação do Espírito Santo, você acorda. Porque essa verdade, ela vai ser revelada aí, gente, no seu coração. Eu creio. Sabe quando você fala assim, nós somos livres em Cristo? Se qualquer evangelho que pregue para você, que te traz alguma lei, alguma coisa que te obriga a fazer isso, aquilo, não é evangelho, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Eu sou livre e você é livre. Qualquer igreja, qualquer religião, qualquer religiosidade que fala que você tem que fazer isso, isso e isso, não é evangelho de Jesus. Jesus trouxe a lei do amor. Por isso que eu peço todo dia para que ele me ensine a amar como ele amou. Na velha aliança, gente, uma coisa que você não pode se confundir. Velha aliança com o Antigo Testamento, tá? Toda a Bíblia é importante, mas você tem que ler a Bíblia com os olhos da nova aliança que está consumado. Que isso fique claro. Velha aliança não é Antigo Testamento. Na velha aliança, Deus se relacionava com as pessoas baseado no comportamento dela. Então, se as pessoas cometiam um pecado, Deus enviava o quê? Pestes, pragas, maldições. E com isso as pessoas tinham que se arrepender dos seus comportamentos errados. Elas tinham que voltar para Deus, para que Deus acabasse com as maldições, pragas e pestes. Aquela era a forma que Deus se relacionava com aquele povo, com aquela aliança. Mas aquela aliança passou, meu irmão e minha irmã. E tem gente que vive até hoje assim, achando que Deus fica castigando você. Isso foi a velha aliança. Tem gente achando que Deus está mandando o coronavírus, mandando peste, mandando praga. Gente, a oração não há tentativa de convencer, de fazer com que Deus te dê algo. A oração é você alinhar a realidade do seu coração com o céu. Nesse céu você já tem provisão. Você já tem tudo que você precisa. Você tem saúde. Você tem tudo para ter uma vida abundante. Você vai alinhar o seu coração com essa verdade que o Espírito Santo te conduz. Tá conseguindo, gente, entender isso? Gente, como você foi ensinado a orar? A maioria de nós fomos ensinada a orar com foco no problema. Eu orava assim. Você tem um problema, você vai orar. Muitos oram assim ainda. Foco no problema. Isso é totalmente errado, pois é uma mentalidade da velha aliança. Existe algo muito grave com a oração focada no problema. Sabe por quê? Na média, os cristãos foram ensinados da seguinte forma. Quando você está passando por um problema, a primeira coisa que você faz é orar por isso. Mas o principal problema com essa atitude é a definição errada que a gente temos sobre a oração. Orar, meu irmão, minha irmã, é muito importante. A oração é algo maravilhoso, é algo divertido, algo prazeroso, mas a oração não é o que nós fomos ensinados. A religião nos ensinou da seguinte forma: você tem um problema, então agora você tem que reagir a um problema. Isso você vai indo diante de Deus com o seu problema, apresenta a Deus o seu problema e fala tempo suficiente até que você consiga convencer Deus a resolver o seu problema. Não é assim que a gente foi ensinado a orar?
Eu orava assim, insistindo. Orava todo dia pela mesma coisa. Nós achamos que a primeira reação que devemos ter diante de um problema é ir para Deus focado no problema. E aí começa o ciclo, gente. Olha só. Você tem que pedir para Deus resolver o seu problema. Se o seu problema não for resolvido, você tem que orar com mais intensidade. Não é assim que a gente faz? Aí agora que você pediu, você tem que buscar. E se isso não resolver, você tem que insistir mais, insistir mais. Parece que Deus é surdo, né, gente? Não é isso que a maioria das pessoas fazem? Eu fiz isso muito tempo, gente. A minha vida toda, meu deserto que eu passei, eu fiz isso. Gente, quando isso foi revelado no meu coração pelo Espírito Santo, meu Deus, que mudança radical na minha vida. Deus não precisa ser convencido. É o teu coração que tem que ser convencido que você já tem todas as coisas, que você não tem que ficar pedindo nada para Deus. Você tem que se apropriar pela fé o que ele já fez através da obra consumada da cruz. Jesus é o suficiente. Gente, Jesus é o suficiente. Quando eu entendi isso, eu falei, gente, é só isso? Gente, Jesus já levou tudo na cruz com ele. Cristo é suficiente, meu irmão, minha irmã. A obra consumada da cruz é o suficiente. A gente fica pedindo um monte de coisa para Deus. Aí sabe o que Deus deve falar lá do céu? Meu filho, eu já te dei Jesus, o meu filho é amado. Tudo que eu tinha que te dar, eu já te dei. Já foi tudo consumado na cruz e você não se apropria. Gente, se o nosso coração for convencido, a nossa vida de oração muda radicalmente. E, consequentemente, a nossa vida. Sabe o que acontece quando nós oramos com foco no problema? Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus com essa ideia que a nossa primeira reação quando o problema aparecer é ir até ele, 4 coisas podem acontecer que é muito perigosa. 4 coisas. E elas sempre vão acontecer quando você tem essa atitude. Veja se você não se identifica. Primeiro, a sua oração sempre vai estar focada no problema e nunca na solução. Você não está focado na solução, você está focado no problema. E Deus não pensa no problema, meus irmãos. Deus pensa em solução. E você pode achar isso ao longo de toda a Bíblia. Deus não se estressou quando o homem caiu em pecado lá no jardim do Éden, não. Deus, ele veio com a solução. Você não tem que focar no problema. Você tem que focar na solução. Segunda coisa que acontece. O segundo problema que vai acontecer é que nós só vamos orar com senso de urgência. Tá tudo dando errado. Eu vou orar. Quando você entende a obra consumada da cruz, você vai querer orar toda hora. É maravilhoso. E o Senhor fala na palavra: aqueitai-vos, acalma-se, eu sou Deus. E a gente vai orar focado, tudo estressado, desesperado. E ele fala: aqueitai-vos, aquiete-se. Terceira coisa, gente. Nós vamos estar orando com o coração atribulado. Gente, nunca ore com o coração atribulado, com o coração que está passando por turbulência. O próprio Jesus falou: não se turbe o vosso coração. A quarta coisa que acontece, gente, a gente vai estar orando a partir de um desespero, ao invés de estar orando com a vontade de Deus. Porque quando a gente alinha o nosso coração com o céu, a gente sabe da vontade que ele tem para nós. E o Espírito Santo nos conduz dentro dessa vontade. Sabe qual que é a pior consequência de uma oração que é feita dessa forma?
As 4 consequências da oração errada que eu falei agora, ela destrói a fé do seu coração. E sem fé, meu irmão e minha irmã, nada acontece. Gente, quantas orações que você orou, jejuou. Aí eu não sei qual tempo físico você frequenta. Aí vai fazer corrente de oração, oração não sei o que, fica orando, não sei o que, e não foi atendido. Quantas? Quantas orações? Quantos cristãos frustrados? Gente, isso aí acaba com a fé da pessoa. E sabe o que acontece? Sem fé, a gente perde a moeda do céu. A fé é a moeda do céu.